Então, eu julgo que já toda a gente conhece ou ouviu falar deste livro e nós estamos a dar continuidade ao estudo desta obra. Então, começo por relembrar que estamos a dar continuidade ao estudo do livro Em Busca da Verdade, que é uma obra de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco. Nesta obra, Joana de Ângeles oferece-nos profundas lições que nos levam por caminhos seguros para alcançarmos a maturidade psicológica. Mestre da psicologia transpessoal, Joana penetra com facilidade e brilhantismo nos meandros das relações do ego e do self, esclarecendo com objetividade importantes conceitos como a psique, si mesmo, sombra, individuação, entre outros. A nobre autora espiritual interpreta ainda, com mestria, o pensamento do ilustre fundador da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, difundindo sobre a necessidade do equilíbrio fisiopsíquico do homem para chegar a um estado de bem-estar e de paz absoluta. Diante de uma verdade que não tem conotação religiosa ancestral, mística ou castradora, a benfeitora orienta a humanidade a fim de despertar o espírito para a sua realidade transcendental, trabalhando os seus valores nobres que ainda se encontram adormecidos. Então, dando seguimento ao estudo da obra, que é absolutamente fantástica, recomendo a toda a gente, se tiverem a oportunidade, leiam, nem que seja um PDF da internet, porque vale mesmo a pena. Acho que nós somos uma pessoa antes e passamos a ser uma pessoa depois, principalmente no relacionamento connosco próprios. Então vamos dar lugar ao estudo do capítulo 5, Conviver e Ser. Neste capítulo, Joana proporciona uma das maiores conquistas para a evolução espiritual, que é sem dúvida o conhecimento da importância do ser ao invés do não ter. Ensinamento este que vem propondo ao longo dos capítulos já estudados anteriormente, através de exemplos práticos, parábolas bíblicas e ensinamentos cotidianos tão familiares que poderiam ser vividos por cada um de nós atualmente. A saúde, a paz de espírito, o equilíbrio emocional e psicológico, a harmonia doméstica, a confiança, a alegria de viver podem ser considerados as tais ovelhas e os dracmas valiosos que todos estimam e lutam por preservar. Nada obstante, as circunstâncias do trânsito carnal, não poucas vezes, criam situações difíceis e prendem-se alguns desses valores, ou pelo menos um deles essencial à vitória e ao bem-estar. É sábio quem, não considerando os outros tesouros, empenha-se em buscar o que foi perdido, lutando com tenacidade até encontrá-lo, e ao tê-lo novamente, quanto júbilo que o invade. Irrompe-lhe a satisfação imensa, o desejo de anunciar a todos, amigos, vizinhos, conhecidos, a alegria que se encontra tomado pela recuperação do que havia perdido e voltou a fazer parte da sua existência. Todos os indivíduos conduzem no inconsciente individual a sua criança ferida, magoada, que lhe dificulta a margem de segurança na busca da paz interior, da saúde e da vitória sobre as dificuldades. Quem teme o avanço somente observa a estrada, permanece impossibilitado de conquistar espaços e alcançar o cume da montanha dos problemas desafiadores. Passo a passo, etapa a etapa, vão ficando para trás os marcos das vitórias, pequenas umas pequenas, significativas outras, facultando a integração da própria na consciência cósmica sem a perda da sua individualidade. Cair em si. A trajetória das perdas na psique humana existe desde os primórdios da evolução, dando, por exemplo, a saída do paraíso, a perda da inocência. Pese embora reconhecendo o problema, o indivíduo ainda hoje foge da responsabilidade do enfrentamento das culpas e desafios, normalmente transferindo-as para os demais, que são, segundo ele, justamente considerados como inimigos e perturbadores da sua paz íntima. Mas façamos a seguinte reflexão. Poderá realmente alguém de fora criar embaraços ou sombrear a luz interna, a paz de cada qual, trabalhada na consciência tranquila em torno dos deveres retamente cumpridos? Obviamente que não. No entanto, torna-se mais fácil ao ego transferir responsabilidades do que enfrentar a sombra devastadora a que se acostumou.
O autoconhecimento, saber o que somos, quem somos verdadeiramente, dando lugar a uma busca incansável da verdadeira residência da nossa alma, é fundamental para adquirir a capacidade de interpretação de episódios da vida e adquirir a perfeição integral, física, emocional e espiritual. É através da reflexão, diria que diária, sobre o que somos, sobre os nossos sentimentos e, sobretudo, tendo conhecimento da possibilidade de evoluir, que conseguimos a verdadeira integração do eixo, ego e do self. Mediante estes ensinamentos, é possível, pela reflexão, voltar-se para o mundo interior, encontrar-se com a residência da alma e conviver-se com as suas necessidades não perturbadoras. Neste compromisso, o amor exerce um papel preponderante porque somente através dele se pode alcançar os painéis da alma, a alma que dele necessita para expandir-se, atingindo a sua finalidade evolutiva. Através desse esforço contínuo, redescobrindo-se a criança interior saudável que inspira ternura e amizade, despida de qualquer malícia e de ideias preconcebidas, logra-se um estado interno de harmonia, porque a ausência de suspeitas e de insegurança proporciona o bem-estar responsável pela felicidade. Todos ainda necessitamos de vivenciar, uma vez ou outra, alguma perda, a fim de melhorar e valorizar o que já possuímos. Enquanto se encontram em ordem os valores, as emoções seguem o curso harmónico das ocorrências. O self acomoda-se à sombra e às injunções do momento. É então que um choque, um acontecimento representativo de perda produz uma reação emocional correspondente à qualidade do perdido, ensejando a busca e reconquista do que se possuía e agora se transforma num valor cuja qualidade não era conhecida, apenas porque existia e estava à disposição como se um dado adquirido se tratasse. É comum afirmar-se com certa razão que somente se valoriza algo que se perde. E então ela diz-nos, se perdem algo, aturdem-se, deblateram-se e revoltam-se, considerando-se injustiçados pela vida, até o momento em que o sofrimento os leva a cair em si, quando tem começo a sua renovação. A partir desse momento, atiram-se na busca da ovelha ou do dracma perdidos, rejubilando-se ao reencontrá-las. Há muitos valores morais em jogo na existência e no seu curso. Alguns, quando correndo perigo, fogem para o deserto ou perdem-se na sala do próprio lar. A saúde real consiste no encontro e assimilação desses bens indispensáveis à paz interior e ao equilíbrio emocional, sem perdas, sem prejuízos gerados por culpas ora superadas. Nessa circunstância, a criança ferida que exige em cada pessoa está renovada, sem cicatrizes, sem marcas dos transtornos passados, vivenciando a individuação. Ponto número 2 é a coragem de prosseguir em frente. A existência humana, diz ela, pode ser comparada a um curso de um rio que busca o mar. A sua nascente, com aparente insignificância, não poucas vezes vai formando singelo curso que aumenta de volume à medida que recebe a contribuição dos afluentes, vencendo obstáculos, arrastando-os, seguindo a fatalidade que o aguarda, que é o mar ou o oceano. As experiências de aprendizagem que ampliam a capacidade interior do discernimento e do conhecimento constituem os afluentes que favorecem o crescimento individual do ser humano, à medida que surgem dificuldades e problemas que não podem parar o fluxo. A força do seu volume, em forma de amadurecimento psicológico, proporciona a capacidade para superar os impedimentos de toda a ordem que são encontrados pela frente. Toda a exceção exige assim um sacrifício. Ser-se integralmente. A dicotomia psicológica do ter-se e do ser-se constitui grave questão no comportamento individual e social da humanidade. Educa-se a criança, invariavelmente, para triunfar na vida e não sobre a vida com as suas dificuldades, mas para possuir e gozar. Se a educação infantil se preocupasse em preparar a criança para tornar-se um ser integral, sem fracionamentos, utilizando-se todos os preciosos recursos de que é constituída,
À medida que esta evoluísse, não experimentaria os tormentos das frustrações defluentes das lutas pelo ter e pelo poder. Daí é responsável todos os educadores, desde os pais, os padrinhos, os professores, os evangelizadores, educar as crianças de uma forma consciente, chamar à razão. Uma vida saudável estrutura-se no ser e não naquilo que se tem e com frequência muda de mãos. O ter e o poder transformam-se em algozes do indivíduo, porque se transferem de estado de posse para se tornarem possuidores, escravizando-o na rede vigorosa do egoísmo e dos interesses subalternos. Produzem efeitos falsos nos relacionamentos humanos, porque dão a impressão de que não se é amado, sendo que todos aqueles que se acercam estão mais interessados nos seus recursos do que naquele que lhes é detentor. O ser é, portanto, a grande proposta da psicologia, no sentido profundo ainda do vir a ser, estando ainda em evolução e em crescimento, que é o estado em que estamos todos. Nós ainda não somos, havemos de um dia ser. Consciencializando-se das incomparáveis possibilidades que se lhe encontram, adormecidas e que devem ser despertadas pelo amor, pela educação, pela convivência social, a fim de que atinja a individuação. A realidade da psique propõe, portanto, o desenvolvimento das possibilidades existenciais que se encontram em germe em todos os seres, crescendo no rumo da realidade e do saudável comportamento, para alcançar o patamar de um ser integral, portador de saúde total. Todo o empenho, pois, deve ser aplicado na busca do ser e não do ter. À medida que vamos evoluindo, vamos despertando as potencialidades. Cabe a cada um fazer a viagem interior e encontrar essas mesmas potencialidades que, já existindo, ainda não tiveram a oportunidade de se manifestar. Deverá, portanto, ser um compromisso auxiliar a criança a ter um comportamento saudável através da inteligência emocional, espiritual, para que ela se transforme num vir a ser, um homem integral. Ser-se integral é a grande jornada do herói que sai de casa do pai simples e ignorante, sem conhecimento e inconsciente, e regressa desta vez consciente e conhecedor de como deveria ter-se comportado para fazer a sua grande jornada de forma mais rápida. As parábolas a respeito da ovelha que se perde, assim como da dracma que se desaparece, dizem respeito ao ter, convidando ao encontro para o equilíbrio da posse, a que se dá extrema importância na vida social. No entanto, Jesus, após anunciá-las, coroou a sua proposta iluminativa, respondendo àqueles que o perseguiam, porque convivia com as misérias alheias manifestas de afligidos e desamparados, ensinando a importância do ser e não do ter, a coragem de cair em si, de recuperar-se e encontrar-se e, sobretudo, seguir em frente de acordo com as leis divinas. Então, se descobrirmos a criança ferida que há em nós e reconhecermos as perdas, trazendo ambas gradativamente ao consciente de cada ato, acontece o chamado cair em si. Quando partimos com determinação em busca da tal ovelha perdida que fomos nós mesmos no passado, ou agora, no presente, agora movidos pela esperança do encontro. É neste sentido que o sofrimento humano tem valor, conforme proclama Jesus: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O sofrimento humano é, portanto, mera miopia espiritual e moral, consequência de falta de determinação e atitude, criação da nossa fraqueza e não da de Deus, uma vez que tudo o que o Pai criou é bom e belo. Permanecer no marasmo do sofrimento ou não é uma escolha absolutamente nossa e individual, visto que sabemos que o reino de Deus está dentro de nós, como nos ensina Jesus. É tempo, pois, de buscarmos com determinação, com trabalho e alegria, esse reino de amor. Joana de Ângeles ensina-nos que é normal que uma vaga de tristeza toque a nossa alma ocasionalmente, o que constitui um sinal abençoado e bem-vindo, se tivermos a iniciativa de analisar com serenidade esse sentimento num instante de isolamento e recolhimento,
a importância da prece e da reflexão individual, momentos apenas nossos, íntimos. Estar regularmente a sós consigo mesmo, estar em prece e conectar-nos com o divino por alguns minutos, ao menos uma vez por dia, é para a saúde da alma, da psique e do corpo tão essencial quanto a chuva será para a vida. Desses momentos resultam iniciativas de decisão e persistência, que são invariavelmente necessárias. É preciso que estejamos atentos a um aspecto específico da parábola da ovelha perdida. Muitas vezes concentramos-nos em recuperar um valor que se perdeu, como por exemplo as coisas da nossa criança ferida do passado, mas que ainda continua viva em nós, como a falta de atenção, o abandono, a retaliação, o sofrimento. Mas esquecemos de muitos outros que não foram perdidos. Quantos de nós buscamos freneticamente posições de destaque inseridas num padrão externo de sucesso e nessa ânsia cega perdem-se os valores que, por serem sistematicamente omitidos, perdem-se muitas vezes de maneira irreversível. Valores profundos e duradouros são friamente ignorados até que a saúde física ou a sanidade psíquica deem o alarme e os distúrbios orgânicos graves advenham. Somente então, e às vezes a muito custo, cai em si o pastor descuidado, dando-se conta das muitas ovelhas que deixou ao abandono. Perguntemo-nos então se a tristeza tem-nos visitado e como a temos tratado antes que seja tarde demais. Consideremos com serenidade os valores que temos sob guarda dentro do nosso coração. A partir dessa ponderação, busquemos aqueles valores que nos damos falta, sem jamais abandonar os que devem permanecer. O amor apresenta um papel preponderante nesta caminhada. Aliás, o amor é o caminho único para a evolução. Mas só o amor será suficiente? Não. É urgente aprender a amar. Quanto ao amor, os que aqui já chegamos e tendo já uma noção do verdadeiro amor através do exemplo que nos foi deixado por Jesus, apenas temos pequenos ensaios, mas amar verdadeiramente ainda é uma conquista que todos ambicionamos alcançar. E então era isto que eu tinha para vos dizer, é um breve resumo do capítulo. Eu convido-vos a ler porque vale mesmo a pena. Lemos uma vez e sentimos determinadas emoções, se lemos a segunda vez, vamos nos conhecendo pouco a pouco. Portanto, é uma obra que eu acho que devia ser obrigatória para toda a gente. Portanto, o livro está disponível, julgo que na biblioteca, ou podem agora com a internet, podem fazer um download. Acho que é uma oportunidade que devem aproveitar. Então, eu agradeço-vos muito pela vossa atenção